Boa tarde, Centro Espírita Irmão Leite. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no domingo à tarde, né? Realizando a nossa atividade, que é o estudo continuado do Livro dos Espíritos. Aguardando aí a presença da Daniela, que vai coordenar os trabalhos, tá? Então hoje, dia 19 de abril, vamos realizar aqui mais um estudo. Nós vamos continuar o capítulo 2 do livro 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Tá ok? Daniela. Acho que a Daniela vai pedir agora. Vamos aguardando aqui a Daniela. Pronto, ela pediu para entrar. Está anotando aqui a participação da gente. Tá certo? Todos vocês. Então, quem quiser pode fazer. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Tudo bem? Tudo bem. Daniela, eu ia aguardando você entrar para fazer a nossa prece inicial. Tá bom. Você faz? Fazer. Faço. Bom. Faço sim. Então, vamos toda levar o nosso pensamento a Deus e pedir, amado Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, neste momento de estudo, que os bons espíritos nos auxiliem, nos inspirem, abençoando a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, abençoando também, iluminando o planeta, Centro Espírita Irmão Leite, Hospital Nosso Lar e todos os enfermos necessitados neste momento. Os ampara, Senhor, auxiliando e fica conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, então nós vamos retomar o estudo a partir da questão 968. É isso, Daniela? Isso, 968, né? Natureza das penas e gozos futuros. Tá, ok. Então, eu posso ler? Pode? Pode começar. Obrigado. 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Então, o que ele quis dizer aqui, Daniel? Pois é, né? Ele falou aqui nas necessidades materiais que nós temos, né? Entre a condição de felicidade para os espíritos. Aí ele fala aqui que para o homem, né? O homem, essa, né, não é uma felicidade, a satisfação. E aí ele fala os prazeres do animal, porque quando ele coloca animal, né, o que é que ele está falando? Da questão da satisfação, da comida, né? Que às vezes a gente se sente feliz comendo determinados tipos de alimentos e por vezes até a gente incorre aí em gula, né? Querer comer exageradamente. A questão também dos prazeres da sexualidade. Porque quando a gente pensa em animal, é basicamente isso, né? Eles vivem o quê? Para comer, para se reproduzir e ele fala que isso são prazeres puramente animal. E também as necessidades materiais, eu vejo muito como você se preocupar com o supérfluo, né? Você querer sempre mais do que aquilo que você já tem, mesmo você já estando satisfeito no sentido de, olha, eu tenho que comer, mesmo que não seja aquela lagosta que eu gostaria de comer, eu tenho que vestir, mesmo não sendo aquela marca caríssima, eu tenho onde morar. Então, toda vez que a gente fica preocupado demais com isso, é uma questão muito material e a gente volta, né, para essas paixões inferiores, se igualando com os animais, né? Eu entendo mais ou menos isso aí. O que é que você acha?
Eu acho que, como nós somos espíritos ligados a um corpo animal, né? Porque o ser humano, né? Nosso corpo é um corpo animal. Então, ele tem os seus instintos animais também, né? Tá certo? Que precisam ser supridos. Porém, nós somos espíritos inteligentes e somos capazes de dominar esses instintos com a nossa inteligência, diferente do animal. O animal propriamente dito, né, ele não tem a inteligência, ele tem um princípio inteligente, mas ele é regido por instintos. Nós também temos os instintos. Eu acredito que quanto menos evoluído, assim, mais próximo ainda do reino animal, o homem deixa os instintos serem se sobressaírem à sua inteligência, ao domínio do espírito, certo? Uhum. Então, certo. Isso traz prazer, existem os prazeres naturais, advindo dos nossos sentidos físicos, né? Mas nós também temos prazeres espirituais. E tem uma transição aí, né? Como, por exemplo, o poder, né? O domínio. A gente vê em vários tipos de animais, como, por exemplo, os leões, certo? Os gorilas, né? Existe essa questão de haver um dominante, tá certo? Então, e isso para suprir as questões de segurança, né, de alimentação, de conforto e tal, mas tem sobre o espírito encarnado, sobre o ser humano, né, isso ganha uma dimensão prazerosa e viciante, certo? Essa questão do poder, né, e também não só do poder, como também da riqueza, né? E a nossa psicologia, na grande maioria de nós aqui, dos nossos 7,5 bilhões ou mais, o Gleison, eu gosto quando o Gleison participa, porque ele tem esse número aí na ponta da língua. Caiu, Gleison? Não, ainda não. Né? Não, ainda não. Mais de 7,5 bilhões, né? Nós somos muito movidos pelo consumismo. O ato de comprar, né? Ele gera muito prazer. Sim. E as empresas atentas a isso, né? Tem profissionais da área de psicologia ligadas ao marketing para desenvolver justamente produtos e comerciais, certo? Para descobrir, né? O que dá prazer que vende, tá certo? Independente da pessoa estar precisando, tá? Verdade. A questão da posse do novo, né? De comprar de comprar sem necessidade, como você falou aí, o supérfluo, tá certo? Ele é ainda um prazer animal, né? Não quer dizer que isso seja ruim. O ruim é quando extrapola a fronteira do necessário, né? Como você bem colocou, tá? Isso. Aí, quando ultrapassa a fronteira do necessário, e pior ainda, quando se torna uma tortura não possuir determinada coisa ou não ter obtido determinado prazer. Certo? Então, quem sofreu a viciação, né, química ou de comportamento e teve a necessidade de se abster, sabe o que é uma tortura de abstinência, uma crise de abstinência? É uma tortura, certo? Então, é necessário que o espírito passe por isso se ele quiser se libertar, tá? É verdade. Toda e qualquer viciação não é nada mais, nada menos, no meu entendimento, do que um aprisionamento causado pelo excesso de determinado prazer, né? Frequentemente.
Então, aquilo cria uma viciação, vira um verdadeiro grilhão, né? Uma corrente que prende, certo? E para a pessoa se libertar daquilo é uma tortura, é um sofrimento. É verdade. E todos nós, realmente, como você falou, a gente não precisa estar se preocupando assim, exageradamente, porque todos nós temos alguma coisa disso ainda. Às vezes a gente sente necessidade de coisas que não nos são necessárias, mas a gente vai trabalhando para melhorar isso. Eu vejo, às vezes, muito essa questão da mídia social, aumentou muito isso, né? Eles usam, eu acho que é cookie, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, você olha um determinado produto no Google, depois você Sim. está navegando nas suas redes sociais. Eles ficam colocando repetidamente anúncios daquele objeto, daquela coisa, lhe influenciando ainda mais a querer aquela coisa, aquele produto. Eu acho que isso daí também já é assim um a mais, né, para a gente ficar se perguntando, não, eu preciso mesmo disso e tal, porque com a mídia social isso foi ainda mais, aumentou ainda mais essa exposição da gente, né? Verdade. Eles utilizam, né, os dados. Você que é da área do direito bem sabe que o brasileiro adora ler contrato, né? Só que não, né? E quando a gente se associa aí a sites, a aplicativos, né? Ele pergunta se a gente aceita. Aí você não precisa mais nem abrir, basta clicar que aceitou, não precisa nem ler mais. E muitas vezes lá naqueles contratos tem a permissão de uso das informações, né? E eles se distribuem aí entre essa rede, né, comercial pela internet e vão catando tudo para poder não nos deixar de satisfazer os prazeres, né? Tá certo? E agora, como eu tinha citado aqui, a questão dos prazeres naturais, né? Que Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Nós aqui, enquanto encarnados, para suportar, né, essa prisão temporária, porque para o espírito é uma prisão. Nós não sentimos tanto que estamos na situação de encarnar, né? Mas, ao desencarnar, estou falando no nível de encarnação aqui da Terra, prova e expiação, né? O relato de espíritos, né, que eles têm uma preparação psicológica para reencarnar muito grande. Acho que muito mais do que para a gente encarnar, sabe? Mas aí, diante das dificuldades que o espírito enfrenta em mundos primitivos e mundos de provas e expiações, como o nosso, existe aí uma dose de prazer natural nos próprios sentidos, tá certo? Que se for bem aproveitado, se for aproveitado com sabedoria, com moderação, se você acostumar, certo? A se contentar, né, com os prazeres naturais, sem muitas exigências, sem extrapolações, né, vai perceber o quanto de prazer a vida oferece, sabe? Aí você vai partindo, né, tirando a gula, que é o exagero, mais o sabor que a gente sente, né? Tá certo? O prazer do odor, certo? Da visão. Quantas coisas a gente não olha e isso nos toca, né, a alma, nos dá uma sensação boa, né? Dependendo do que seja, isso varia de cada um para cada um, tá certo? Sim, o problema está no excesso, né? O tato, certo? A própria sexualidade, como você colocou, tá? Agora, o evitar o sofrimento através do prazer é perigoso. É muito melhor a gente, seguindo aqui os ensinamentos espíritas, né, ter uma compreensão
do valor da dor e sofrimento para o espírito, da luta na superação desses sofrimentos, das dificuldades, dos empecilhos, tendo essa compreensão, é muito melhor do que tentar a fuga ou a alienação pelos prazeres, certo? Porque faz o espírito não suportar a prova, e o não suportar a prova gera o quê? Uma repetição de prova, vulgo expiação. É verdade. Tudo é o bom senso, né? A gente saber equilibrar as coisas e não partir para o excesso, né? Eu acho que você sabendo usar tudo com bom senso é o caminho, nem o 8, nem o 80. Você saber se utilizar, saber entender o que é que você realmente precisa, quando é que não. Aí vai ser mais ou menos esse aí o caminho. Eu ouvi uma vez, sabe, Daniela? E aí, pessoal, quem é que tá aí, Branca, acompanhando a gente? Tem aqui, tem a Veluma, a Liana, a Samira, a Mônica, a Candelária, a Aline. Vocês estão ouvindo aí quem tá aqui? Tá dando pra ouvir aí? Vocês estão ouvindo, gente, que eu falei? Eu estava registrando a presença Fale aí pro microfone. de várias pessoas, né? Tem pessoas da nossa casa, tem pessoas que estão chegando aí, a gente agradece, tá nos assistindo. Do Irmão Leite, né? Tem a Veluma, a Liana, a Samira, a Mônica, a Candelária, a Aline, a Luzia Monteiro, a Leda, a Tatiana, a Ticiana, a Keila, a Samira, né? Acho que já falei, já. Já, né? E aí, gente, e também tem outras pessoas, o Iago, a Liz. Eu pensava que estava só eu de homem aqui nessa. A Liz, não, tem o Iago. Iago, boa tarde, Iago. Tem outras pessoas, tem outros homens também, mas é porque eu não peguei o nome, a Isabel. Para você ver como a evolução do mundo vai ser dada pelas mulheres, né? E aí eu queria reforçar que as pessoas podem perguntar, podem colocar algumas coisas, eu estou aqui e anoto, viu? Muito bem. Pois bem, Daniela, só para encerrar minha participação nessa questão aqui, o que eu lembrei, sabe, de dois depoimentos aí de uns amigos. Um estava me falando, rapaz, eu tô me sentindo tão bem hoje à tarde. Disse, o que foi? Eu acabei de comer uma manga. Eu digo, né? Eu pensei assim, prazer. Aí, e essa manga estava tão boa assim, rapaz, que ele estava se libertando do alcoolismo, né? E ele chegou numa fase onde ele não sentia mais prazer em se alimentar, onde o corpo nem aceitava mais alimentos, só aceitava a bebida alcoólica. E ele chegou numa fase de recuperação onde ele retomou o paladar, né? E ele sentiu um prazer em comer a manga, voltou aquele prazer. Aí foi quando ele soube como era bom, né? Aí a meditação é uma prática que nos ensina a valorizar cada coisa. Se a gente prestar mais atenção no que a gente faz e dar o valor devido, né? Não querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente vai perdendo o sabor das coisas, né? Porque está se alimentando aqui, assistindo a televisão de um lado, o celular do outro, o computador também está ligado, certo? Mil e uma coisa e vai perdendo aquelas sensações. Vai deixando eu faço isso. Ai, meu Deus. Isso. Essa foi uma sensação do paladar. E outra, foi outro depoimento que eu vi, foi a pessoa falar, tá? Do prazer enorme que ele tinha tido de ter levado a família para a praia, tá certo? De poder ter convivido sem o uso de determinada substância que ele era acostumado a usar para tudo na vida. Então, a vida dele, os prazeres da vida ficaram resumidos a ele estar entorpecido com aquela droga, né? E aí ele entrou em recuperação, certo? E estava falando, né,
que ele voltou a ter prazer em estar com a família na praia, pela família e pela praia, que ele já não sentia mais aquela sensação do tato que eu falei, né? Do vento tocando na pele, tá entendendo? Do cheiro do mar, de ver o mar, certo? Tinha perdido e recuperou, né? A gente vai passar para a próxima, mas eu queria só dar uma dica aqui, que você falou de meditação. O Haroldo Dutra, há pouco tempo, lançou um aplicativo Serenidade, que tem lá umas meditaçõezinhas de 10 minutos, né? Que ele mesmo, ele falando, né? Sobre... Aí tem lá várias modalidades para quem quer se acalmar, esperança, relaxamento, muito, muito bom. Boa dica. Quem quiser baixar. Repete aí, pode repetir, Breno? Serenidade, do aplicativo do Haroldo Dutra. É gratuito. Serenidade, né? Pronto, beleza. Então, quem quiser conferir, tá aí, né? Muito bom. Então vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhes louvores? Que essa é uma visão que até que a igreja tem, né? Algumas. E os espíritos respondem. É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e compreendem, mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal, já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Ou seja, quando se fala da felicidade dos espíritos puros, a gente não pode pensar naqueles anjos, né, que ficam lá com Deus, só tocando aquela harpinha bonitinha, sem ter o que fazer. Que é o que muitas pessoas ainda acham que o céu é isso. Você vai para um canto maravilhoso, fica lá só contemplando coisas belas, e não é assim. Quando a gente estuda o espiritismo, né, a gente observa que quanto mais o espírito é evoluído, mais ele tem obrigações, mais ele tem tarefas, mais a responsabilidade dele por uma grande gama de espíritos vai aumentando, né? Vou dar como exemplo o espírito que a gente está estudando, né, para o nosso encontro de arte, o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito, né, já bem um espírito superior e que tem uma questão, né, eu não lembro na palestra de quem eu ouvi, falando que ele se manifesta em vários lugares, né, ao mesmo tempo, como é que seria isso possível? E aí, eu acho que foi o Haroldo, ou foi o Divaldo. E aí eles explicam que quanto mais o espírito ele adquire essa superioridade moral, ele vai tendo uma equipe, né, bem formada, grande, que vai trabalhando de acordo com as diretrizes dele e às vezes se manifesta tal qual fosse como ele, porque a questão do nome, da personalidade do espírito não é o mais importante. Geralmente é o trabalho que ele vai fazer, é a mensagem que ele está passando, né? O trabalho que ele está fazendo. E na espiritualidade superior é assim. A gente vê, né, a Maria de Nazaré, que comanda um trabalho com esses espíritos que se suicidaram, mas também com vários outros espíritos ali ao seu comando. Então, a felicidade deles é essa, é fazer o bem numa amplitude cada vez maior. E tocando nesse assunto que você falou, Allan Kardec ele fala da irradiação, né, do espírito.
Assim, porque alguns médios, ao mesmo tempo, né, tem uma comunicação de um espírito. Pode, dependendo do espírito, é assim como o sol é visto por várias pessoas em locais diferentes, certo? Então, Certo. ele toma um ponto, né, e que ele irradia, e a ideia dele, o pensamento dele é captado, certo? E é como se ele estivesse sendo e também visto, né, por várias pessoas, Uhum. vários médios, Isso. né? Tem essa questão aí. E é interessante essa questão aqui, porque nós podemos falar sobre a concepção de trabalho, né? Historicamente, o Sim. trabalho no mundo, durante milênios, agora que nós estamos usando mais a intelectualidade. Agora que eu digo, no tempo contemporâneo, né? Tá certo? Uhum. Mas até a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, é que as coisas foram mudando, tá? E ainda estão mudando. Mas era muito braçal, era muito sacrificante, tá certo? Então, a palavra trabalho, inclusive, pelo menos na origem do nosso idioma, né? Vem da palavra Uhum. paio, né? Que era um instrumento de tortura, né? Então, o sonho de se livrar do trabalho, né? É o paraíso. Isso. Então, É. porque se pensa muito, as pessoas sonham, né, em ganhar um grande prêmio na loteria, né? Ah, não vou precisar trabalhar. Principalmente os ocidentais. Porque É verdade. uma visão mais adiantada que o Espiritismo nos traz e outras doutrinas, as orientais principalmente, né? Mas vamos nos reter ao Espiritismo, que é o que a gente está procurando conhecer. Ele nos fala que toda atividade útil é trabalho, né? E, e que o trabalho ele faz parte da natureza do espírito, tá? E aí ele é uma fonte prazerosa para o espírito. Só que o trabalho para o espírito não tem esse sacrifício corporal que nós temos aqui na Terra, que teve, né? Isso. E que gerou, vamos dizer assim, na coluna dorsal do perispírito, na medula do perispírito, certo? Lembranças cruéis para alguns, tá certo? Verdade. E que inspira, certo? Outra fonte de trabalho. Nós, hoje, já podemos ver, apesar de eu achar que ainda está sendo pouco aproveitado, essa questão do distanciamento social está até nos alertando que podemos aproveitar mais os meios de comunicação, as máquinas, tá entendendo? Para aliviar muitas das nossas atividades físicas, né? Não estou falando de exercício físico, estou falando de trabalhos desnecessários fisicamente e usar mais a intelectualidade. Então, isso fez com que desenhássemos um paraíso onde não precisava trabalhar, né? Mas Uhum. o grande prazer dos espíritos, né, é trabalhar. E o trabalho deles, na grande maioria, nos espíritos superiores, né, é de procurar adiantar, certo? A evolução, né, daqueles menos evoluídos. Ou seja, é um trabalho de educação, né? Certo? Quando se proporciona condições para que determinada pessoa ou grupo de pessoas, ou espíritos, porque espírito também é gente, né? Encontrem essas condições de poder subir um degrau na sua evolução a partir dos seus próprios passos, é o que eu entendo como educação. E os espíritos superiores fazem isso, eles não nos abandonam, apesar deles terem a atividade dele, como você falou. Bezerra de Menezes ele não fica 100% do tempo dele, certo? Atrelado às dificuldades do planeta Terra. Ele também trabalha na sua evolução Sim. em outros mundos, porque
como já foi visto no Livro dos Espíritos aqui nas questões anteriores, né? Um espírito evoluído, ele tem um livre acesso a outros mundos, onde ele está habilitado, vamos dizer assim, né? Para frequentar e usufruir, certo? Das benesses desses mundos. E Bezerra de Menezes, né, já teria condições de viver plenamente no mundo superior ao da Terra, mas ele não faz pelo seu livre-arbítrio. Ele diz, eu quero continuar ajudando, né? Tá certo? Não impede que ele trabalhe também, né, em mundos mais evoluídos, que ele possa fazer os seus pós-doutorados, certo? A nível espiritual, seus cursos, seus aprendizados, tá certo? E assim por diante. E como você falou, ele deve ter aí uma gama e uma quantidade muito grande de espíritos que trabalhem na mesma causa dele, liderado por ele, né? E é tão interessante essa questão, né, que ele coloca aqui que a contemplação durante a eternidade seria uma felicidade estúpida e monótona. É muito legal a gente estar falando isso. Não, e é tão interessante a gente estar falando isso nesse período, porque, por exemplo, vamos botar essa quarentena. Quem teve a oportunidade de poder ficar em casa sem fazer nada? Nos primeiros dias, beleza. Depois de um tempo, a pessoa fica com tédio. Ela quer fazer alguma coisa. Ninguém aguenta. Isso a gente tá vendo aqui agora. Aí você imagina uma eternidade toda sem você ter o que fazer. Até aqui a gente procura. Vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa. Você sente essa necessidade de se mexer, de estudar alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? Tem um filme que eu assisti anteontem. É O Estagiário, que é uma história de um senhorzinho que ele já com 70 anos, ele fica viúvo. Aí no começo do filme mostra lá, né? Ele, eu me aposentei, aí minha esposa fala assim, eu fui viajar, fui fazer não sei o quê, mas aí já não tava mais aguentando ficar em casa. Aí foi se candidatar de novo a uma vaga já para trabalhar de novo. Então, assim, é muito isso, dos espíritos superiores. Eles não, quando o nosso intelecto vai trabalhando, vai progredindo, a gente não aguenta mais ficar nesse tédio, sem ter o que fazer. Exato. Não dá mais. A gente necessita de alguma coisa, só que como você bem explicou, não é esse trabalho aqui que a gente cansa, esse trabalho sofrido, que para muitos é uma expiação muito dura. É prazeroso para eles sentem. É como muito de nós também, falando de novo nessa quarentena, né? Quando a gente tem muita gente aí fazendo bem, né? Não, eu vou doar aqui umas roupas, vou doar uma comida, e muita gente relata que está sentindo um prazer imenso em estar ajudando o próximo. Pessoas que eu digo assim, que não tinham esse costume. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, eles estão trabalhando, só que como não existe a questão remunerativa, a gente acha que não é trabalho. Né? Isso. Mas é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Né? Então, com certeza. Eu falo uma coisa interessante. É muito comum ver, né, idosos dos países, por exemplo, no Japão. Nunca fui no Japão, não, certo? Mas os países de primeiro mundo, os idosos trabalharem, certo? Sem necessidade material, mas para poder ter um relacionamento com pessoas, certo? Conviver. E nós aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, né? Quase subdesenvolvido, tem muito trabalho para quem tem tempo livre, né? Basta ter boa vontade e trabalhar como voluntário em várias obras sociais, tá certo? Tem uma participação aqui, pessoal, aqui, saudade do trabalho do Centro Espírita. Não, fui eu que coloquei, tá anotando ali para ele falar. A gente sente, vocês comentando aí sobre essa questão da quarentena, às vezes a gente dizia assim, podia chegar a dizer, não estou dizendo que dizia, mas a gente tem muito trabalho no Centro Espírita e tal. E agora todo mundo está sentindo falta, saudade de estar no Centro Espírita, fazer atividade no Centro Espírita, né?
Isso tem nos mostrado mais ainda o valor do trabalho, né? Especialmente esse tipo de trabalho, né? E aí, tem a questão, assim, eu acho que, no meu entendimento, Deus não coloca ninguém no mundo sem saber fazer nada, sabe? Todos nós nascemos, reencarnamos e temos alguma habilidade, né, e alguma vocação, né? Bem-aventurado aquele que consegue exercer, consegue, né, ganhar o pão de cada dia com a própria vocação, né? Não são poucos, mas também não são a maioria, tá certo? Porque é uma grande satisfação a pessoa exercer, né, aquilo que ele conseguir sobreviver, né, ou bem viver, do que gosta, fazendo, né, aquilo que gosta. Mas aí o Espiritismo, através de Emmanuel, você é fã de André Luiz, eu também, mas eu sou fã de Emmanuel, né? E Emmanuel, ele coloca, não me peça para saber qual foi a fonte, eu não lembro, mas só lembro que é dele, a frase que ele diz que nem sempre a gente pode ter a oportunidade de fazer o que gosta, mas sempre poderemos trabalhar nossa mente para gostar do que estamos fazendo. Né? Sim. Então, isso, por quê? Porque nós precisamos aprender isso. Porque um espírito evoluído, ele não se prende só a uma atividade. Né? Jesus Cristo, o espírito puro, arquiteto do planeta Terra, certo? Desde o seu planejamento, governador planetário. Quando ele teve na Terra a sua atividade, né? Ele foi carpinteiro, certo? Durante a sua, né, infância e juventude, tá? Na missão dele, ele foi enfermeiro, né? Cuidou da sogra de Pedro, certo? Ele foi educador, tá certo? Eu falei da sogra de Pedro como enfermeiro, sem citar as várias curas, né? Foi psicólogo, tá entendendo? Ou seja, e normalmente, quando espíritos vêm em missão, espíritos evoluídos, eles vêm em missão, eles não estão muito preocupados, né? Às vezes, com a atividade profissional que tem que realizar. Às vezes reencarnam agora, relembrando aí os livros de André Luiz, né? Espíritos evoluídos às vezes reencarnam só para ser mãe de determinado grupo de espíritos, tá entendendo? Certo? E eles não se incomodam das atividades que precisarão fazer. Por quê? Porque aprenderam a gostar de tudo que faz. Né? E a variedade de trabalho que podemos realizar é uma outra opção para a gente que está aí na quarentena, né? E tentar outros tipos de trabalho, ver outras habilidades, isso inclusive faz parte da mente, né? Essa variedade de saber fazer, né, aumenta a sabedoria dos espíritos, não é isso? Então, com certeza. Aprendendo a ter prazer no trabalho, né? E aí vai destruindo, derrubando esse sonho. Hoje eu estou falando, viu, Daniel? Mas só para não, encerrar, mas é isso mesmo. Só para encerrar, lembrando aqui um amigo espírita, né? Que ele disse que ele queria ter... O que você queria quando desencarnasse? Eu queria um crachá de trabalhador. Aí disse, mas por quê? Não, é porque quando meus colegas espíritas passassem pelo umbral e dissessem, Aristide, você por aqui, se eu estou trabalhando. Mas ele quis falar quando é assim, ele quis dizer que a gente vai aprendendo no Espiritismo o valor e o prazer do trabalho, né? E aí, qual é a concepção mesmo com conhecimento espírita, a gente não sabe para onde é que vai quando desencarnar, né? Tem que saber tem várias morais. E nem saberemos, assim, plenamente em que condições sairemos. Então, se a gente desenvolver assim, ó, quando eu desencarnar, eu quero trabalhar. Né? Eu quero servir, tá certo? Né? Me recuperar o que for necessário. Porque onde eu abrir os olhos, tá? Eu vou enxergar, se tiver boa vontade, porque aí é onde
vem aquela passagem de Jesus, né? Quem procura, acha, né? Quem procura serviço, encontra, né? Então, desenvolver essa boa vontade é um dos trabalhos, né, que a gente podia se empenhar, né? Falando de mim, eu preciso desempenhar bem essa boa vontade de servir. Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos. Eu leio, você lê. Eu leio. São 20 para as 5 já. Já são 20 para as 5, né? Então você vê como rende as questões, né? 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? O que eu entendo aqui é que ele está falando de desencarnado, né? Mas vamos ver. Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim: invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem atingi-lo. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz. Remorso, ansiedade, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura, né? Ele dá uma ampliação aqui da 968 já para os desencarnados, né? Gleison entrou agora, entrou atrasado, viu? Aí sempre em boa hora, pode comentar, 970. Então, ele fala que ele vai relatar o quê? Os sofrimentos dos inferiores. Aí ele lista aqui, né? Uma lista: desgosto, ciúme, raiva, desespero. E aí eu vou para o André Luiz. No André Luiz, né? No Ação e Reação, ele fala, né? Bem especificamente sobre isso, é que ele vai relatando vários casos, né? Ele relata como o espírito tá naquele momento na espiritualidade, lá no umbral, e vai relatar o porquê disso. E geralmente ele tá muito ligado ou a bens materiais, ele ficou muito ligado às vezes pensando na herança que deixou aqui, ou ele ficou muito ligado no remorso, porque às vezes era um criminoso na Terra, mas que na Terra ele passou despercebido, né? Ele não foi atingido pela lei dos homens, mas quando chega lá na espiritualidade a consciência acusa, e aí ele é infeliz. Ou então a raiva. Existiam, né, espíritos que o André Luiz ele vai ajudar num caso, que eles estão lá, né, com muita raiva ainda, com muito ódio, mas que quando eles conseguem, vou dar spoiler, quando eles conseguem se libertar mais disso, eles conseguem despertar porque realmente eles querem, para a felicidade deles. O espírito mentor, né, que vai ajudar, começa a perguntar: mas o que é que você queria antes disso, né? O que é que lhe dava prazer? Quais eram as suas vontades? E aí ele vai começando a notar que aquele ódio, aquela raiva, aquele ciúme, o que é que está fazendo com ele? Tá só atrasando. Tá atrasando, tá comprometendo. Isso em todos os espíritos inferiores. Porque acho que, como até você já falou num estudo passado, primeiro começa, né? Ele vai remoendo nisso aqui, nessa raiva, nesse ciúme, nesse desespero, aí depois ele começa a despertar e vem o remorso. E aí vai desbancar, né, naquele desespero, naquele negócio: meu Deus, o que foi que eu fiz? E aquele sofrimento muito intenso, para depois ele despertar: bom, já, ok, entendi, o que é que eu posso fazer para que eu consiga, né, evoluir, para que eu consiga melhorar. Então tudo tá aí, tudo tá na gente aprender a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O amor, o perdão, o que pra gente ainda é muito complicado, é muito difícil. Mas é isso que faz a gente inferior, né? A gente ficar nessa infelicidade. Né?
parte do que a gente achar difícil a vivência de Jesus, né? Que a própria vivência de Jesus já é o Evangelho, né? Ah, Isso. é porque a gente não pode se nivelar ainda a como Jesus fazia, mas o que Jesus fazia. Então, como você colocou, entre principalmente assim, o perdão, tá? A gente não temos ainda condição, mesmo que quiséssemos, perdoar no mesmo nível que Jesus perdoava, mas nós podemos perdoar, né? Certo? Sim. Aí, mas como assim, né? O perdão não é um padrão? Não, o perdão não é padrão, o perdão é um processo, né? E um processo que vai depender da ofensa, da pessoa que ofendeu, das consequências, tá certo? Agora, está aberto a uma conciliação, né? Mesmo que futura, certo? A não desenvolver um ódio ou uma vingança, um sentimento de vingança, tudo isso nós já podemos realizar, tá certo? E a própria lei de progresso vai nos levar aonde os espíritos superiores já estão, que como diz a música, um dia nós também seremos anjos, né? Nessa prática. Enquanto não, certo? Aí a gente vai ficando aqui cheio essas torturas morais aqui, do ciúme, da inveja, da raiva, né? Trabalho, saber se livrar disso, certo? É um exercício. Porque quando eu infelizmente, me identifico dentro desses espíritos inferiores aqui, o que depende muito, como é uma relatividade, né? Por quê? Porque eu tenho os sentimentos todos aqui a ser trabalhados. Certo? Todos nós ainda temos, né? Então, aí eu estou começando a prestar atenção, certo? De que a grande tarefa, certo? A grande missão aí de nós aqui é superar isso, tá? E superar isso enquanto encarnado já é um grande feito, porque a encarnação é um período da vida do espírito, né? Que a verdadeira vida não é no mundo espiritual. Então, cada encarnação é uma etapa de aprendizado, de crescimento, né? Então, quanto mais a gente aproveitar na existência carnal para superar isso aqui, mais avanço espiritual nós teremos. Então, ao retornarmos, poderemos até não ter avançado em virtude, mas reduzido em vicissitude, né? Ah, sim, com certeza. Ele fala aqui, né, da infelicidade de invejar tudo que lhes falta para serem felizes. Então, se eu já consigo olhar para o que o outro tem e me conformar com o que eu tenho e não invejar aquilo, já é uma infelicidade que eu estou me poupando. Se eu já estou conseguindo fazer isso. Se eu consigo ver, às vezes eu não estou bem, mas eu vejo uma pessoa que está bem, eu não consigo ter inveja. Eu queria aquela pessoa, por que eu não estou assim? Eu já consigo fazer isso, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Isso daí para mim já é uma evolução. Já vai ser uma infelicidade que eu já vou estar me poupando disso, né? E agora, a natureza não dá saltos, né? Eu penso até que a sabedoria do Espiritismo nos ensina a transformar. Para isso, começa com autoconhecimento, né? Então, a pessoa começa a observar assim, puxa vida, eu ainda sinto inveja, mas se eu começar a entender que essa inveja ela pode ser transformada em admiração, em observação, né? De que se o outro conseguiu ou conquistou, eu também posso, se não nessa existência ou de outra forma, ou outra coisa, e começar a entender os mecanismos, os processos legítimos, né, vamos dizer assim, daquelas conquistas. Então, eu posso trabalhar essa questão
de invejar, ao invés de invejar, eu posso admirar, né? Reconhecer, observar como é que eu posso fazer, tá? Então, acredito que isso aí, como é que chama para a gente estar aqui Aparecida? Como é que as empresas chamam, né? Quando tem um referencial maior? Benchmark. Benchmark, né? As empresas chamam benchmark. Né? O benchmark ele não é uma inveja, ele é um alvo, né? Só, se tal empresa ela está num patamar superior, ela tem coisas A, B, C que nós não temos, o que nós vamos fazer para poder alcançar o ABC? Individualmente nós podemos fazer sim, tá certo? Acredito que, por exemplo, a Daniela, que é fã do André Luiz, já pode ter como um benchmark. Com certeza. Não é assim? Ou seja, ao invés da gente invejar os espíritos superiores, podemos admirá-los e buscar, né? Saber como é que eles conquistaram tudo isso. Às vezes a gente se decepciona porque foi a base de muito sacrifício, muito sofrimento. Mas faz parte. Chegamos ao final, né? Eu só queria muito rápido. Muito rápido mesmo, viu? Eu queria registrar aqui, Renato Prieto mandou um abraço de paz e parabéns por essa boa conversa. A gente precisa da participação, né, Daniela, do pessoal com perguntas, com colocações. Eu acho que isso enriquece muito essa conversa que a gente está tendo, né? Mas com certeza. A gente está encerrando aí, agradecendo a presença, né, de todos na nossa casa, né? E já falei o nome de alguns trabalhadores, mas aí entrou ainda o Pedro, a Elita, o César, né, o Gleison. Tudo bem. A gente conta muito com você, Gleison, para você nos brindar com o seu conhecimento. Sim. E teve muitas outras pessoas que entraram aí, que estão visitando a nossa casa, a gente agradece a presença. Muito bem. Vamos fazer a prece final? Então, vamos voltar o nosso pensamento aos espíritos superiores enviados pelo Cristo aqui na Terra e que trazem para nós o ensinamento da observação da lei de Deus que está nas nossas consciências em realizarmos as nossas práticas diárias. Senhor Deus, não conseguimos compreender de tudo a Tua vontade, mas desejamos que ela se coloque ante a nossa consciência nos momentos de escolha. Hoje, ainda vivemos essa pandemia, rogamos a Ti que nos mantenhamos serenos, corajosos, firmes na fé e colaborando no que for necessário para essa transição desse vírus em nosso planeta. Dai-nos a Tua paz, agradecemos por esse momento de estudo. Que todos os que estão ligados ao Centro Espírita Irmão Leite, ao Hospital ao Nosso Lar, os lares e familiares recebam a Tua luz e a Tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, gente. No próximo domingo, a gente está com a questão 971, não é isso? 971, tá certo. 971. E amanhã tem palestra. Certo? 19 7h30, né? Exatamente. Então, até lá. Até amanhã. Bom domingo. Tchau. Tchau.